A paz de Deus, querido ouvinte, a paz de Deus, meu irmão em Cristo, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eis-me aqui novamente, irmãos. Falei que ainda hoje entraria para entregar uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Sim, irmãos, ainda é dia 31 de janeiro de 2025. Amém, irmãos? Abra este culto em nome do nosso Filho amado, Jesus o Cristo, que é vivo e reina eternamente, na força de Deus e na guia do Espírito Santo do Deus vivo. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. O Senhor pede e a irmã Tânia entra. Assim, aqui no canal do YouTube. Portanto, compartilhe. Sim, irmãos, querido ouvinte, compartilhe o vídeo, clique no sininho para receber todas as nossas notificações, todas as notificações deste canal, um canal de evangelização, um canal de ensinamento do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia! Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Vamos aqui agora, irmãos, louvado seja Deus, falar uma palavra assim, bem rapidinho, do trono da graça. Glória a Deus, aleluia. Vou colocar aqui meu véu, irmãos. Confesso que eu acabei de terminar um culto e o Senhor já falou, entra novamente, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, irmãos. O hino que estava de fundo é o hino 150, que diz assim, ó, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, é o costume, né? Jesus Cristo, isso porque não é nem ao vivo, imagine quando for ao vivo. É isso aí, vamos lá, sem cortes. Aqui, ó, 150 diz assim o nome do hino, Jesus Cristo é o meu Senhor. Diz assim a letra do hino, Jesus Cristo, meu Senhor, me justificou por fé, pela graça, pelo seu amor. Alcancei de Deus mercê, regozijo, paz e amor, alegria sem igual. Eu desfruto em meu Salvador, o Cordeiro divinal. Vivo no Senhor Jesus, sua vida sinto em mim. Ele é, no mundo, minha luz, para ir até o fim. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o teu nome. Então, nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus. Ele nos justifica, Ele é o nosso Senhor, Ele é o próprio Jesus Cristo. Ele é paz, amor, regozijo, alegria sem igual. Desfruto em meu Salvador, Cordeiro divinal, divino, né? Vivo no Senhor Jesus. Sua vida, que é uma vida abundante, sinto em mim. Ele é, no mundo, minha luz. Para ir até o fim, até sermos arrebatados. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então vamos tentar fazer, irmãos, um culto bem assim direcionadinho, né? Para entregar, lógico, tudo aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, mas vamos tentar ser o mais breve possível, amém? Assim que tiver um tempinho, né, disponibilidade, escute este culto aberto em nome do Senhor Jesus Cristo, longe de barulhos, longe de qualquer algo que vá tirar a sua atenção, porque este conteúdo, ele é muito rico, rico para a tua salvação, rico para a tua vida aqui em terra, ele é a própria boca de Deus falando conosco. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, irmãos. Vamos fazer uma oração e assim já entregarei aquela palavra que o Senhor colocou em meu coração. Levamos os nossos pensamentos ao trono da graça em comunhão, assim faremos. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Entre na tua presença, Pai, na tua doce presença, Senhor. Em nome de Jesus, o seu Filho amado, para pedir perdão, Senhor, dos nossos erros, por atos, por falhas, por pensamentos, por transgressões, sim, Senhor, por olhares. Agradeço por perdoar os meus multidão, Senhor, de pecados.
Agradeço pela força, Pai, pela graça, pela sua bendita misericórdia, Pai. E por ter nos prometido a coroa da vida eterna. Se permanecemos firmes, Pai, fortes e fiéis aos pés da cruz, para com que assim, Senhor, guardando a Tua palavra, aprendendo, Senhor, e praticando a Tua bendita e santa palavra, herdaremos a coroa da vida eterna. Diante de Ti, Senhor, se reverenciamos. Sim, Pai. Colocamos os nossos pensamentos, Senhor, totalmente cativos, Senhor, e prestemos atenção somente na Sua voz nesta hora. Porque Tu és o Senhor, Pai, como disse o próprio hino 150. A nossa luz, em Ti, Senhor, temos alegria, regozijo e a vida, Pai. Vida em abundância nesta terra e vida, Senhor, em abundância nos céus. Sim, Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome. Peço, Senhor, que vá diante de cada alma, Senhor, de cada endereço, de cada pessoa, de cada irmão em Cristo, Senhor. Sustenta nessa hora, fortalece, Pai. Logo mais, Senhor, já está no horário, Pai, de irmos descansar. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos dar uma noite de paz, uma noite de tranquilidade e de um bom sono reparador, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Todas as obras das trevas, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E que venha simplesmente, Pai, somente o Teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo do Deus vivo, dirigir, Pai, este santo e bendito culto, aberto no nome do Senhor Jesus. Que a irmã Tânia venha desaparecer, Senhor, e o Senhor venha crescer. Que a Tua palavra venha a ser entoada, entendida, Pai, e praticada também, Pai, em nossas vidas. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Pai. Peço perdão, Senhor, dos meus pecados cometidos na Tua presença. Te agradeço por essa força, Senhor, por essa graça, sim, e por ter nos prometido a coroa da vida eterna, Senhor. Eu te agradeço. Obrigada pelo livre acesso ao trono da graça, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio, essa honra de estarmos, Senhor, aqui, reunidos em Tua santa e bendita presença, Pai. Louvado é Teu nome, Senhor. Agora, Senhor, eu peço, Pai, que nos ajude, Pai, a entender a Sua palavra. Que me ajude, Senhor, a entregar a Sua palavra que tem colocado em meu coração, Pai. Que é uma grande responsabilidade, Senhor. Me dá a Sua graça, Senhor, por misericórdia e por caridade, a unção, a autoridade, Senhor, toda a autonomia, Pai, para entregar a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Pai, porque não sou capaz, Senhor. Não tenho, Senhor, esta visibilidade, Senhor, que muitas das vezes, Pai, um eloquente tem, Pai. Mas eu tenho Teu Espírito Santo, Senhor. Eu tenho temor por Ti, Pai. Eu tenho, Senhor, adoração por Ti, Senhor. Portanto, Pai, vá à minha frente nesta hora, em nome de Jesus. E todo aquele que bate, Senhor, na Tua porta, na porta da misericórdia, a porta se abre. Todo aquele que pede em Ti, Senhor, recebe. Todo aquele que busca de Ti encontra. Não porque merecemos, Senhor, pois somos pequenos, Tu és grande. Tudo que eu liguei na terra, Pai, seja ligado nos céus. Tudo para a honra e glória do Teu nome. E que seja feita a Sua vontade mediante a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus, o Seu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém? Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Vamos para a palavra, irmão? Então, irmãos, o Senhor, Ele colocava em meu coração uma palavra, irmãos. Assim que eu terminei de fazer o primeiro cultinho, que já está, acredito que daqui a uns minutos, né, que sempre demora um pouquinho, mas daqui a pouco já está no canal. Eu fui tomar um copo de água, levei meu cachorro na rua bem rapidinho e já voltei para fazer o segundo culto que o Senhor tinha me pedido para colocar nas redes sociais. Irmãos, confesso diante de todos aqui, do querido ouvinte, do meu irmão em Cristo, que estou em consagração, estou realmente em jejum, louvado seja Deus. Então, assim, o Senhor, Ele me prepara para trazer a palavra dEle. Ele me direciona e assim eu obedeço, arrisca e o Senhor me entrega a sua palavra. Amém? Então, irmãos, e ali quando eu terminava aquele culto, para começar já o segundo, já estava a palavra toda preparada que o Senhor já tinha me entregue, né? Já tinha me dado, louvado seja Deus. Mas o Senhor pediu, Tânia, antes de você começar a palavra que eu te pedi para você entregar, filha, fale algo.
Se observa, irmãos, vamos todos, né? No livro de Judas, bem rapidinho, é o penúltimo livro, né? Do Novo Testamento, antes só mesmo de Apocalipse, que é o último. Então vamos lá, livro de Judas, é só um capítulo, né? Vou ler bem rapidinho para os irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Estou com só 7% de bateria, mas vamos com a guia de Deus aqui, o Senhor vai tomando os caminhos. Ó, Epístola Universal de Judas. Judas, quem quer, irmãos? Esse Judas aqui não é o Judas Iscariote, não é o Judas traidor. Esse Judas aqui, ele foi, né, o Judas, irmão do Senhor Jesus. Irmão de Jesus Cristo. Um grande servo de Deus, amém? Só para assim, para os irmãos assim, né, pro querido ouvinte, pro irmão que de repente não sabe, só para os irmãos identificarem. O livro de Judas não é o Judas traidor. Que nós nunca venhamos ser traidores, né, irmãos? Nem diante das pessoas e nem para com Deus. Amém? Então, não é esse Judas, é o Judas, irmão de Jesus Cristo. Um servo, um grande homem de Deus. Separado por Deus, né? Louvado seja Deus. Então, vamos ler assim, irmãos. É o único capítulo, tá? Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas, diz o servo de Deus. Contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque introduziam alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e ido após a sua carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes semelhantes, adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação, vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, com o adversário, aqui está o diabo, viu, irmãos? Por isso que eu li. Disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram de contradição de Corá. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, abastecendo-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, onde impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais estão eternamente reservada a néctar das trevas, né? E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente
cometeram, né? E por todas as suas palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante. Admirado as pessoas por causa do interesse, mas vós, amados, lembrais das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, exortação e doxologia final. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os no fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensíveis, irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Ai, que livro lindo, irmãos! Eu nunca tinha lido o livro de Judas, assim, sabe, todo, sempre em uma parte ou outra. Ele é bem curtinho, mas ele é muito rico, irmãos, louvado seja Deus. Então, o que o Senhor quer dizer aqui nessa palavra? Porque eu fiquei meditando em cima, né? Porque o Senhor acabou de me dar, irmãos, o livro de Judas. Eu também vou ler mais um antes da palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. O que o Senhor quis dizer para mim aqui? Já começando, né, com o nome de Judas, eu explicando que Judas não era o Judas que escreveu essa palavra aqui, né, que inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Judas não é o Judas Iscariotes. Na Bíblia tem 6 Judas, né? Se vocês podem pesquisar, tem 6 Judas, tem 6 nomes, tem 6 pessoas colocaram esse nome aqui. E tem o Judas Iscariotes, tem o Judas que é o traidor, né? E tem o Judas, irmão de Jesus Cristo. Só que ele fala assim, olha como que ele fala, né? Nessa introdução aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo. Ele é tão humilde, irmãos, querido ouvinte, que em momento nenhum ele se colocou como irmão de Jesus Cristo, sabe? Querendo assim, eu sou irmão de Jesus Cristo. Não, ele colocou servo. Ele é irmão dele, de sangue, sim, né? Ali da família de Jesus. De irmão de Tiago também. Tiago que também tem as escrituras, né? Que também escreveu em seu nome as escrituras. Aos chamados queridos de meu Pai, conservados por Jesus Cristo, né? Então, Judas, servo de Cristo. Ele se apresenta aqui como Judas, servo de Cristo. Em momento nenhum, ele teve a soberba. Ele teve assim, ele não teve nem, de repente não podia nem ser soberba, né? Mas ele não quis nem se identificar. Ele não se achou digno. Ele colocou como servo de Deus. Isso é humildade. Isso é se pôr, sabe? Abaixo daquele que é grande. Louvado seja Deus, né? Que venhamos ser assim. Principalmente do nosso Senhor, né? Qual foi o nome do hino que nós cantamos, né? Que foi aqui colocado de fundo e eu ter falado da letra. Jesus Cristo, meu Senhor. Tudo bate. Tudo o Senhor me deu agora. Judas, para ler agora. O hino 150, louvado seja Deus. Então o Senhor diz aqui, né? Nessa palavra os irmãos podem entender que quando Judas começa a falar, ele oferece, né, a todos, né, misericórdia, paz e caridade, né, que sejam multiplicados. Então, Deus é um Deus de misericórdia, de paz e de caridade. Ele multiplica isso. Daquele que se reverencia diante dele, né. Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos por exortação, a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, ele está dizendo aqui que ele ia escrever um assunto, mas ele viu na necessidade de escrever outro assunto, de exortar as pessoas, de exortar os irmãos em Cristo, inclusive, de exortar a toda a sociedade, naquele tempo, né, naquela região ali onde ele estava. Ele sentiu a necessidade.
um servo de Deus que tem, assim, sabe, a sensibilidade, louvado seja Deus, daquilo que tem necessidade. Às vezes nós vamos falar uma coisa, mas nós não temos que falar daquilo que nós queremos, mas sim na necessidade que o Espírito Santo pede para nos falar. E assim, irmãos, eu terminando de trazer aquela palavra que eu tinha acabado de trazer, o Senhor falou no meu coração: filha, antes de você entrar na palavra, na segunda palavra que eu tinha te dito, fala a respeito do livro de Judas. Por quê, Senhor? Olha aqui, ó, irmãos, que ele fala aqui, ó. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, os homens ímpios, que convertem a dissolução da graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Porque assim, irmãos, o preço de Jesus Cristo ter morrido por nós foi muito pesado. Foi um preço muito alto, muito caro. Para as pessoas banalizarem o nome de Jesus Cristo. O Senhor falou para mim falar isso, filha, tem pessoas que banalizam, não dão devido valor à morte de Jesus Cristo por nós, naquela cruz. Então o Senhor fala para mim falar. Porque Judas estava sentindo a necessidade de falar sobre isso aqui. Que tinham homens ímpios, dirigentes das suas próprias concupiscências, né, da sua carne, satirizando, diminuindo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso não pode acontecer, querido ouvinte, meu irmão em Cristo, até irmãos mesmo. Eu vejo existe nas casas de orações aquela falta de reverência quando se chega até a casa de oração. É um lugar totalmente de comunhão, de ler a palavra, de se reverenciar mesmo ajoelhado, de prestar atenção ali no hino que está de fundo, da organista, né, no órgão, de você pegar o inário e aprender as letras do inário. É um momento de total comunhão, de total reverência. E as pessoas, sabe, como se fosse mais um dia, mais um culto, vou sentar no banco. Não. É um dia para você prestar culto, de adoração, de reverência, se humilhar ali diante de Deus. É isso que Judas aqui está falando. E que tem homens, né, na vida circular, fora das casas de orações, fazendo o que querem de suas vidas e não entendendo exatamente o que é o sacrifício de Jesus. Não dando o devido valor, a devida consideração e respeito. É isso que ele diz aqui. Negam a Deus, único dominador. Deus é o único dominador e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos com quem ia uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvou um povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois dos que não creram. Aí ele está falando aqui da passagem, sabe? Ele cita, olha, num único capítulo, irmãos, Judas coloca várias partes do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Várias passagens, sabe? Ele fala aqui da passagem do Egito, onde o Senhor tirou com um braço forte, com o braço estendido, o povo lá da escravidão do Egito, e assim muitos não creram e foram destruídos no caminho. Entendeu? Quer dizer o quê? Jesus tirou com o braço forte, o Senhor, né? Tirou com o braço forte, tirou com o braço estendido, tirou do meio da escravidão. Mas aquele que não creram, o Senhor destruiu. Então Deus é um Deus de justiça. Entendeu? Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo, né? É isso aqui que Judas está falando aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Né? Uma terça parte dos anjos, né, se rebelaram contra Deus, junto com Satanás, né, com Lúcifer. E agora eles estão na escuridão. E vão, por este ato deles, né, por essa decisão deles, eles vão ter as consequências. Entendeu? Que faz as consequências, né? Em prisões eternas, não tem mais volta. Já pensou? Até o juízo daquele grande dia, entendeu? Até o juízo e depois eles já são condenados mesmo, entendeu? O homem ainda, se ele se arrepender, ele pode ser reconstituído na graça de Deus, né? Nessa maravilhosa graça. Mas Satanás e os seus demônios, né? Os anjos caídos, eles não têm salvação. Por isso que eles querem pegar toda a humanidade. Porque eles não têm mais segunda chance, só nós. Só eu e você.
querido ouvinte, meu irmão em Cristo, entendeu? Então nós temos que abraçar isso e realmente virar as costas para o inimigo. Aqui Judas fala disso, né? Assim como Sodoma e Gomorra, olha, tá dando outro exemplo. Ele deu ele deu uma vasculhada em todas as passagens importantes que Deus, né, proclamou aqui nas Escrituras Sagradas, de uma forma muito sábia, de uma forma muito simples, em poucas palavras, sabe? Num único capítulo, ele assim trouxe coisas riquíssimas, importantíssimas. Eu louvo a Deus por esse irmão de Jesus Cristo, Judas, viu? Louvado seja Deus, viu, Pai? Gostei muito. Então, ó, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após carne, né, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, né? Sodoma e Gomorra, né, que foi totalmente destruída, por quê? Porque eles eram totalmente vulgares, né? Todas as obras da carne, como eu digo mais à frente, que fala sobre, nas suas vestes tinha o sangue da carne, né? O sangue do pecado. E eles aqui, com toda a depravação, com todas as coisas mesmo vulgares, Sodoma e Gomorra teve o preço, né? Teve o preço do seu pecado, que foi totalmente destruída. E contudo também, estes semelhantes adormecidos contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, né, Satanás, e disputava a respeito do corpo de Moisés. O que acontece aqui? Quando Moisés morreu, ele foi sepultado por Deus. Só que o inimigo, Satanás, queria o corpo dele. Então, assim, tem várias explicações, né? O que eu acho, assim, que eu acho que é a mais forte, que o inimigo queria o corpo de Moisés, pra quê? Pra depois fazer uma idolatria com ele. Pra fazer as pessoas adorarem Moisés. Porque o inimigo, ele adora colocar ídolos pra desvincular de Deus. O adversário de nossas almas, ele desvincula tudo ele tenta fazer algo, um caminho, objetos, coisas, situações, para quê? Para tirar o Deus do centro, né, de como dominador, como está escrito aqui, o único dominador, e colocar Moisés, e colocar qualquer outra coisa para se fazer acima de Deus. Então Satanás, dizendo aqui, ó, a palavra diz, que Satanás brigou com o arcanjo Miguel para pegar o corpo de Moisés. E sabe o que o arcanjo falou para ele? O arcanjo disse assim para ele, ó, respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar em juízo, não usou palavras de maldição, não usou. O arcanjo aqui, Miguel, foi, sábio, e disse assim, ó, o Senhor te repreenda. Entendeu? Então, quando você quer, então é um ensinamento aqui até para nós, quando você quer, sabe, quando uma pessoa faz algo, tal, que o Senhor te repreenda. Sabe, não profere palavras de maldição para ninguém. Eu sei que é difícil, mas quem está no Espírito, sabe, quem conhece o Senhor Jesus, tem a mente de Cristo, tem que se colocar nessa posição. Né? Nós estamos aqui nessa terra para servir a Deus com a mente de Cristo. Então nós temos que se fazer capazes por isso, porque o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos capacita. Louvado seja Deus, entendeu? Então aqui continuou. Tem muitas coisas que aconteceram, né? Este, porém, o mal que não sabe naquilo de naturalmente conheceram como animais irracionais e se corromperam. Ai deles, né? Dessas pessoas, né? Animais se corrompem, né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de próprio Balaão. Caim, por inveja, matou seu irmão, né? Então, inveja é algo ruim. Foram levados pelo engano de Balaão. Balaão foi, como é que se diz? Ganancioso, né? Também foi destruído. E procederam de contradição de Corá. Esses são os mansos em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Esses fatos aqui, entendeu? A depravação, aqui a inveja que aconteceu,
esses anjos caídos, né, que foram restituídos da glória de Deus, sabe? Sodoma e Gomorra, né, que foi na carnalidade. Todos esses aqui, ó, o povo que a travessia do rio, né, do povo de Israel, que não creu, foi destruído. Balaão, por ganância. E Corá, ele incitou muitos ficarem contra Moisés. Ele incitou mesmo, sabe? Ele fez um alvoroço, Shuriam de raça, de classe, deixou de raça, para acabar com Moisés. Moisés tinha sido levantado por Deus. Ninguém podia fazer isso com Moisés, só Deus. Quando Deus achava por certo, ele repreendia Moisés. Mas só Deus podia fazer isso, porque Moisés foi levantado por Deus. E esse Corá aqui incitou todo mundo lá, não, vamos acabar com Moisés, quem que ele pensa que ele é? O que aconteceu? A terra se abriu, qual é o nome dele, Jesus? Corá, ele foi engolido. Então, todo aquele que se levanta, que faz algo, né, contra a palavra de Deus, que não traz o devido valor a Deus, é castigado, irmãos. E é castigado mesmo. Castigado não, né? Eu não gosto dessa palavra castigar. A justiça de Deus, ela se manifesta. Entendeu, irmãos? Que não venhamos ser assim, que venhamos aprender, viu? E o que acontece com essas pessoas, esses pecados, nos tornam murchos, infrutíferos, pessoas 2 vezes mortas, levada por ventos de um lado para o outro, sem temor, sabe? São nuvens sem água. Não podemos. Então é rico, irmãos. E o Senhor me pediu para trazer essa palavra antes mesmo da palavra que eu ia entregar. E ainda o Senhor me pede para ler Apocalipse 1, irmãos. Vamos aqui, ó. É o último livro, né, do Novo Testamento. E ele é... O capítulo 1 o Senhor me pede para ler. Olha aqui, ó. O título e assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O Senhor, ele mostrou o Apocalipse para João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê as Escrituras, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse é para você ler, é algo que vai acontecer, né? Vindouro. E você guarde isso no seu coração. É isso aqui que João está dizendo. Ó. João, as 7 igrejas estão na Ásia. Graça e paz seja convosco. Gente, o Senhor me surpreendeu. Porque ele me trouxe agora, irmãos, essa palavra. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Ó, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dá dos 7 espíritos de que estão diante do seu trono. É o próprio Deus, irmãos, Jesus Cristo. É da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele é testemunha do primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou nos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele a glória e o poder para tudo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e participe às 7 igrejas da Ásia, né? João novamente, ó. Esse João, viu? Honrado, né, irmãos? Né, querido ouvinte? Ele mesmo João falando, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão. É muito bom, irmãos, participar dessa graça maravilhosa. Eu sou muito honrada. Fala a Deus, fala, Pai. Eu já tinha falado isso no outro cultinho, né? E essa palavra agora veio agora, assim, sabe? Eu sou muito honrada. É muito bom servir a Deus, é muito bom entender, sabe? Estar na comunhão com os irmãos, lendo a palavra, sabe?
Jesus Cristo aqui pertinho e você aprendendo com o Senhor Jesus as Escrituras Sagradas. Se preparando, entendeu? Para aquele grande dia. Eu me sinto muito honrado. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro. Escreve num livro. Né? O que vês, escreve num livro. Falando, né? Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, em Simirna, em Pérgamo, em Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais... E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais semelhantes ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e os seus rostos eram como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí em seus pés, como morto. Ele se pôs sobre mim, à sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Glória a Deus, aleluia. Entendeu, irmãos? Então o Senhor fala aqui de tudo que vai acontecer. O Senhor fala que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele fala dessa grande, sabe, que João viu e pede para escrever tudo que o Senhor, ele fala para João: escreve tudo que você está vendo, o que virá, e escreve depois nos outros capítulos, né? O que vai vir, o que virá, louvado seja Deus. E é isso, irmãos. E teve um mistério aqui, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então tem 7 igrejas, né? Pode ser que depois o Senhor peça para mim ler. Cada igreja, irmãos, mostra, louvado seja Deus, o que era mais perto de Jesus, o que mais confiava na palavra, o que mais obedecia. Tinha tudo os tipos de pessoas, entendeu? De servos de Deus. Muito importante, muito gratificante. Então o Senhor fala aqui, tudo isso, irmãos, tudo isso é o Evangelho, é a joia. Então tem pessoas que ridicularizam, diminuem, não botam fé. Foi tão caro para chegar nisso aqui, para o Senhor Jesus dizer aqui, ó: morri, mas hoje estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte, do inferno em minhas mãos. Foi muito caro para ele chegar nesse patamar aqui. Mesmo ele estando na sua glória. Ele desceu da glória para passar por todo esse processo e ter a salvação. E dar a salvação a nós, né? Então é muito rico. Então, venhamos pensar, irmãos, querido ouvinte, que Deus é um Deus amoroso, um Deus de obras, um Deus que fez todas as escrituras sagradas. Tudo aconteceu, né, pelo próprio movimento de Jesus Cristo, entendeu? Pela fé, pelo amor, pela caridade e pelo respeito e reverência de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Então é isso que o Senhor me pediu para falar. Agora vamos para a palavra, irmão. É Esther 4, né, pai? A palavra agora que eu ia falar mesmo, aí o Senhor me pediu para dar essa introduçãozinha de 40 minutos. Então vamos tentar ir bem rapidinho, tá bom? Esther 4. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Para Esther 4, ó. Eu já li aqui, é bem grande, né? Mas eu vou ler de novo, tá bom? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande amargor e clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e seus eunucos e fizeram saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu. E tiraram-lhe o saco, porém eles não o aceitou. Então Esther chamou a Adaque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela. E deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os teus tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicaram em Suzã para os destruir, para mostrar Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei. E lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Adaque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei. Bem sabe que em todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio inferior, sem ser chamado, não há senão uma sentença ou que de morte, salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Esses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todos calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e o teu pai perecereis. A quem sabe se para tal tempo como se chegasse a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comeis nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é, segundo a lei, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, está querendo dizer que se você, aqui, Mardoqueu, ficou muito airado, colocou roupas de saco, foi até o rei, não conseguiu falar com o rei. Esther, que era esposa do rei, que Mardoqueu, que era tio de Esther, fez toda aquela preparação para Esther conseguir ser a rainha, Foi Deus que colocou ela lá. Tinha muitas moças bonitas, tinha muitas moças, elegantes, tal, de posses, tal, mas Deus fez com que Esther chegasse até o rei, e o rei achasse graça em Esther e queria ficar com Esther. Então foi preparação de Deus. E Mardoqueu chega para Esther, para todos ali, muito triste, em lamento, choro, em jejum, querendo dizer para o rei e para Esther que ele estava muito triste das coisas que estavam acontecendo com os judeus. E Esther falou para ele assim, mandou, em resposta para o rei, porque ela não podia nem conversar com ele, porque ele estava com panos de saco. Esther queria que ele tirasse aqueles panos de saco, porque não podia chegar diante do rei com panos de saco. E Mardoqueu não quis tirar, porque ele estava tão triste, ele estava tão
se colocando na posição dos judeus, que ele não quis tirar aquelas roupas de lamentação, de choro. Então Esther mandou um recado, né, para perguntar o que estava acontecendo. E Mardoqueu falou tudo para ela o que estava acontecendo, né, o que estava acontecendo com os judeus. Aí Esther falou assim, eu não posso fazer nada, porque eu não posso chegar diante do rei nos últimos 30 dias. Porque senão, quem chegar no rei nos 30 dias, tem sentença de morte. Aí Mardoqueu falou pra ela assim, não quero nem saber, se vira. Tipo assim, sabe? Deus te colocou aí, agora você se vira. Porque nós que estamos jejuando e se lamentando e chorando nos pés de Deus, nós vamos ser livrados. Mas você e a sua casa não vai ser livrada não, por causa dessa sua desculpinha aí. Aí ela se ligou, aí ela mandou outra resposta, mandou o eunuco, né? O eunuco do rei mandou outra resposta para Mardoqueu. Tá bom então, fala para Mardoqueu que eu vou jejuar, fala para ele colocar todo o povo dos judeus para jejuar, que eu e as minhas moças também, né, as moças que ficavam com ela, também vamos jejuar. E jejuar. Se eu perecer, pereci. Eu vou chegar diante do rei. E se o rei mandar me matar, se eu perecer, pereci. Entendeu? Por quê? Porque precisava do cedro. E hoje o Senhor te fala, tem alguma causa, tem alguma petição, entra na presença de Deus, rasga o seu coração, com jejum, com choro, com lamentação, que o Senhor ouvirá a tua causa dos altos céus e tirar vitória, tirar direção. Amém? Eu já disse essa palavra esses dias, mas o Senhor pede para mim voltar. Amém? É bem simples assim, irmãos, não tem nem muito o que falar. Louvado seja Deus, né, Jesus? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Como eu disse no começo do culto, né, eu estou em jejum, em consagração. Vamos para o livro de Daniel 7,14, que ele é um Deus, não precisa nem ir lá, né? Quer dizer, ir lá, pode ir lá, mas eu já vou falar. É um Deus que livra, salva e faz maravilhas. O Deus de Esther, que jejuou, chorou e se arriscou a entrar na presença de Deus, a presença do rei, né? Do rei lá, que era o marido dela, entrou na presença do rei para obter ajuda para os judeus, que era o povo dela. Ela não podia fazer aquilo. Ela não podia, mas ela se arriscou, com jejum, com oração, com súplica, com choro, com lamentação. Então, quando nós fazemos isso, o Senhor opera maravilhas, opera sinais, Ele salva, Ele livra. Não é à toa que nós jejuamos, não é à toa que nós se lamentamos, que nós choramos nos pés do Senhor Jesus. É para Ele salvar, para Ele libertar, para Ele livrar, para Ele fazer milagres. Louvado seja Deus. É para isso. Amém, irmãos? Então vamos lá também para Mateus. O Senhor pede para mim para o livro de Mateus. Uma chuva forte, irmãos. Ainda é dia 31, viu? Para entrar fevereiro, como foi o último culto ali, né, que eu fiz no culto anterior, vai entrar com bastante palavra, com bastante munição, com bastante conteúdo para restaurar o altar. Não é isso que o Senhor pediu? Fevereiro, restaurar o altar, ir diante de Deus e começar a servir a Deus, né? Em espírito, em verdade, com santificação, com reverência, com obediência, fazendo uma aliança com Deus. Amém? Vamos lá, para Mateus, Novo Testamento, irmãos, primeiro livro do Novo Testamento, louvado seja Deus. Provérbios antigos, você acha? Provérbios do Novo Testamento. Ó, Mateus 9. Bem rapidinho pra gente ter uma... 9:35, ó. As searas e ceifeiros, né, ó. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus, então, ele estava ali, no meio daquela multidão, né? E ele curava enfermos, né? Moléstias, tudo, né? Tudo que tinha ali, o Senhor, ele se compadecia e ajudava.
Só que ele também percebia, ele falou para os discípulos, que precisavam de homens e mulheres, né, de ceifeiros, porque a seara era grande, mas eram poucos os ceifeiros. Eram poucos homens de Deus, mulheres de Deus, né, que queriam se preparar para cuidar do povo, para cuidar, né, para orar, para fazer sinais, maravilhas, como foi o versículo anterior que eu disse. Então que venhamos estar preparados, irmãos, para fazer a obra de Deus, querido ouvinte. Sabe, naquilo que Deus nos colocar. Orar pelo enfermo, ir nas ruas proclamar o evangelho, ir nos hospitais, entendeu? Sim, pregar a palavra através de uma rede social, né? No canal da plataforma do YouTube, mas também ir diretamente aos lugares que carece de uma oração, de uma palavra e também de obras sociais. Louvado seja Deus, é isso que o Senhor fala aqui, né, Pai? Aí o Senhor pede para ir para Mateus 10. Eu já estou aqui, Pai. Mateus 10, 9 e 10. Estou com medo de acabar a bateria. Peraí, 9 e 10. Sim, ó. Não possuis nem ouro, nem prata, nem cobre, nem vosso cintos, né? Nem alfajores para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque é digno e é o operário do seu alimento, né? Aqui o Senhor, ele fala que estes homens aqui, ó, os 12 e a sua missão, né? Todos aqui, eles faziam a obra de Deus. Estava pedindo um negocinho ali pra mim. Todos aqui faziam a obra de Deus, mas tinham os seus afazeres, né? Então venhamos dividir todas as nossas funções. Amém? Louvado seja Deus. É isso, Pai? Até aqui, irmãos, o Senhor, ele fala. Não, já tem Mateus 25. Rapidinho. Vamos, olha, bem rapidinho que vai acabar a bateria, irmãos. 25, 23. Ó, 23 diz assim, ó. Disse-lhe o meu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, assim, aquele que é fiel a Deus no pouco, o Senhor, ele coloca no muito. Na graça, no bem-estar, naquilo que for necessário. Amém? Louvado seja Deus. Então, o Senhor fala pra gente adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, porque a porta vai se abrir, tudo está no controle de Deus. Ele fala isso para nós aqui, tá bom? A opressão, ela sai quando nós adoramos, quando nós oramos, quando nós suplicamos a Deus, amém? O Senhor fala para mim, falando um testemunho bem rapidinho também da casa de oração. Isso foi ontem na casa de oração. Não, ainda na quarta, não, foi ontem. O Senhor trouxe um irmão de outro lugar para falar com a minha alma. E ele falou assim, eu estava no estacionamento da casa de oração, lá do Vila Pires, né? E o Senhor falou assim, não, vai lá pro Valparaíso, que é onde eu estava ontem, na casa de oração do Valparaíso, para falar com a minha alma, irmãos, um problema que eu estava assim, meu coração estava muito agoniado. E o irmão trouxe o testemunho dele e falou com a minha alma e me deixou em paz. E não tem por que eu falar aqui, né? Deixa eu ter a vitória primeiro, o Senhor já me deu a direção através do testemunho do irmão. Quando tiver a vitória, eu prometo que eu conto. Então, mas o Senhor, ele faz assim, ele tira o irmão de lá de longe para trazer aqui para falar com a nossa alma. E o Senhor hoje me pediu para falar um testemunho também que aconteceu ontem, que o irmão ali falava aos microfones a respeito de... Ele estava servindo a Deus, né? E naquela rua havia um rapaz que fazia... que mexia com alguma coisa que era ilícito, né? Não mexia com ninguém e tal, mas ele mexia com coisas ilícitas, todos ali sabiam, né, da região. E aquele servo de Deus sempre passava ali, né, via aquele homem e tal, cumprimentava e tal. E teve um dia que o pneu do carro do servo de Deus furou ali, chegando próximo, né? E o servo de Deus, com o violino, deixou ali o violino e foi trocar ele foi trocar
o pneu de uma serva de Deus que estava ali nas proximidades daquela rua, tanto como mora o servo de Deus, como morava aquele rapaz que fazia coisas ilícitas em sua casa. O irmão não falou o que ele fazia, também não tem necessidade, mas eram coisas que não eram lícitas, né, que não estavam dentro da lei. E ali o irmão colocou o seu violino no chão e ajudou a serva de Deus a trocar o pneu do carro. E quando terminou de trocar o pneu do carro, a serva de Deus foi embora com o carro dela e ele foi para casa. E o violino ficou ali. No outro dia, esse rapaz, que fazia coisas ilícitas, bateu palma lá na casa dele, desse irmão. Aí ele saiu lá, né? O irmão achou estranho aquele homem, né? E ali até a casa dele, mas ele atendeu tal, cumprimentou tal. E aí o rapaz falou assim: ó, eu vim trazer eu vim trazer isso aqui pro senhor. Aí ele abriu, viu o violino e falou assim: ué, o que o meu violino tá fazendo pro senhor? Eu falei assim: porque o senhor ontem trocou o pneu de uma mulher, né? E deixou o violino no chão. Aí eu vim trazer pro senhor. Então, assim, nem todo mal é só de mal, né? Tem um bem. E nem todo bem, porque teria que ser, mas nós temos também mal. Então, que oramos pelos outros e o Senhor faz a obra. Aquele rapaz, ainda que ele mexia com coisas ilícitas, sabe Deus o motivo, ele teve uma atitude boa, né? Ele podia ter vendido o violino do servo de Deus, mas Deus, né, cuida dos seus, cuida daqueles que servem a Ele. E aquele homem que fazia coisas ilícitas não vendeu o violino do irmão. Não vendeu. Trouxe